Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo aqui no canal e vamos aí, como vocês estão vendo na tela, de Android Studio, né? Então estou abrindo aqui o projeto, tá? E a gente vai continuar dando sequência aí no estudo que a gente anda fazendo aí no Android. Dessa vez a gente vai já começar a interagir com os elementos na tela e para isso vamos montar uma calculadora bem simples, tá? Uma calculadora que vai fazer só uma operação aritmética, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu não sei o que é essa mensagem, vou fechar. Eu já vou fechar já esse projeto que está aqui, tá? Então eu vou dar aqui um close project e ele vai me pedir um novo projeto, que é aquele projeto que a gente fez na aula anterior. Então eu vou falar para startar o Android com um novo projeto. Aqui eu vou chamar de calculadora simples, tá? Então vai ser uma calculadora simples. Vou dar próximo. Aqui a versão, vou deixar a versão do Android 4.0, lembrando que quanto menos melhor, que você atinge uma fatia maior do mercado, mas deixa 4.0, para mim tá de bom tamanho. Eu vou pegar um empty activity, vou deixar esse nome mesmo, não vou mudar. Eu vou finalizar e ele vai me criar o projeto, certo? Vamos lá, o nosso projeto está sendo criado aí. Demora um pouquinho. Pessoal, eu demorei um pouquinho para postar vídeo, que eu passei um tempo meio tumultuado aí. Então os vídeos de Android dão uma atrasada porque estava envolvido em alguns outros projetos fora da minha cidade, então por isso deu uma demoradinha aí para mim estar postando mais vídeos para vocês. Porém agora a gente vai estar sempre postando, tá? Então ele está criando aí o projeto, vocês já sabem disso. Aí ó, tá criando, beleza, vai criar a nossa calculadora, certo? Esses erros são normais, ele só vai parar de dar esse erro na hora que ele terminar de processar todo o projeto. Então vamos aguardar. Isso é normal, tá? Vocês não precisam se assustar com isso. Olha, pode ver que o erro só tem erro no override. Que rapidinho, a hora que ele acabar aqui embaixo de fazer a execução, né, de todas as tarefas que ele tem que fazer para montar o projeto, ele já para também de daí, ó. Então, vamos aguardar. Ah lá, tá indexando, indexou, ah lá, pronto. O projeto já está pronto aí para entrar em funcionamento, tá? Então lembrando aqui a minha classe de programação Java, onde eu vou colocar todos os meus códigos, e aqui no layout, na activity.main, tem a interface que eu vou utilizar para programar. Já vou começar apagando aqui esse Hello World, então vou vir aqui no canto, eu já vou dar delete. Não vou usar Hello World. Legal, vou deixar aqui em cima com o título calculadora simples. E vou adicionar alguns componentes para essa tela. Então eu vou adicionar um medium test bem aqui, e eu vou colocar, vou dar dois cliques em cima desse componente, ó, medium test, que eu acabei de colocar, e vou colocar aqui valor 1 de texto. Então vai ser o meu valor 1. Tá, não vou mexer no ID, posso deixar esse mesmo, ele vai assumir valor 1. Agora eu vou colocar um campo de texto, ou seja, para mim inserir valores. Então vou vir aqui nesse plain test, vou copiar aqui, vou arrastar para ele ocupar toda essa extensão, vou dar dois cliques, não vai vir com nenhum texto, e aqui eu vou colocar assim, edit test valor 1, para mim saber que esse é o nome do valor. Qual é o mesmo padrão lá do Java, só que aqui é uma interface XML. Bom, feito isso, então eu tenho já os dois itens criados. Agora eu vou vir aqui também na minha, continuar aqui colocando, eu coloquei aqui foi um large test, acho que foi um plain test. Vamos por outro plain test para ver, é isso mesmo, valor, vamos colocar outro nome, valor
2. Não foi, ficou muito pequeno. Não tem problema, é só deletar. Por aqui então medium test, acho que foi esse aqui, ó, valor 2. Para aparecer essa janelinha é só dar 2 cliques em cima do componente. Então tá aqui, valor 1, valor 2, e vou inserir outro plain test aqui, que vai se chamar valor, dá 2 cliques em cima, edit test, valor 2. Muito simples, né? Então aqui eu só quero ensinar vocês como é que dá ação para os botões para a gente já fazer algo funcional. Depois eu vou ensinar um pouquinho mais a respeito de interface, tipos de layout e assim por diante, que eu estou pesquisando e ainda estou conseguindo material a respeito, tá? E vocês fiquem à vontade para dar dica e tá trocando conhecimento com a gente. Afinal, lembrando, não é um curso de Android que eu estou dando, e sim são estudos, então não vai seguir uma ordem propriamente dita. Sim, eu fui fazendo alguns exemplos, mostrando algumas coisas e assim por diante. Então tá aqui, ó, valor 1, valor 2. Tá aqui todos os campos. Agora eu vou pôr um botão. Vem aqui, ó, button. Vai se chamar, o texto vai ser calcular. E o ID do botão vai ser btn calcular. Aliás, vou colocar o nome de soma. Vamos fazer soma. btn soma e aqui o texto soma. Certo? Então tá tudo aqui feito. E agora aqui eu vou colocar outro campo de texto aqui embaixo que vai aparecer o resultado. Certo? Então tá aqui. Tá? E eu vou dar um nome também, edit teste resultado. Perfeito. Feito isso, eu vou salvar aqui, tá? E agora eu vou trazer aqui para a parte textual. Olha só, ele já gerou todo o XML para mim, tá? Dos edit test, os ID e assim por diante. Eu não tive que gerar absolutamente nada. Isso é excelente, pessoal. Essa parte aqui do Android a gente pode trabalhar tanto visual, como se eu quiser também trabalhar dentro do XML, eu também posso. A gente vai estudar, pretendo estudar bastante isso daqui para estar mostrando para vocês mais à frente. Bom, feito isso, vamos para a nossa programação propriamente dita. Então, como é que eu vou ligar o que eu acabei de programar aqui, né? No meu Android, aqui na minha interface, esses componentes, como é que eu vou ligar com a programação aqui utilizando o Java? Primeira coisa, eu vou mapear esses componentes que eu criei. Então, na minha interface, o que eu tenho? Eu tenho 3 edit test, tá? Um para o valor 1, para o valor 2, um para o valor 3, que vai ser o resultado da soma, que vai ser o resultado da soma. E aqui eu tenho um botão. Então são 3 campos de texto e um botão. Então eu vou vir aqui, ó, logo depois desse parênteses aqui de cima, vou criar como variável global e vou fazer o mapeamento dele. Que mapeamento? Então eu tenho o que? Teste. Eu vou ter 2 edit test. Edit test, eu vou chamar de edt1, tá? Então tá feito primeira variável. Edit test, eu vou chamar de ed2, também tá aqui. E o edit test, outro edit test que eu vou chamar de ed resultado, o que eu vou chamar de edr. E por fim, eu vou ter aqui o edit test, o botão. Então button, e aqui eu vou ter, obviamente, o BT, que eu vou chamar de BT. Então tá aqui, tá? Ele já automaticamente faz alguns imports, que são os widgets, tá? Então a gente vai trabalhar com widgets. Ele faz esses imports automaticamente, que são widgets. Todos esses componentes que a gente pôs é considerado um widget. Então, feito isso daqui, pessoal, criado os botões, eu tenho que mapear eles, ou seja, eu tenho que ligar essas variáveis globais que eu criei com os componentes que foram criados aqui na minha interface. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir para cá, ó,
E vou fazer aqui dentro desse protect void onCreate é onde eu crio isso. Então eu vou falar que o meu edit test 1 ele vai receber um componente do tipo edit test. Então eu vou forçar o tipo edit test, ó. E vou usar essa função chamada find by id, que ele vai ligar esse componente com o componente através do id do meu outro componente lá dentro da minha classe activity, ou seja, lá no meu layout. Então, para mim me referenciar ao activity, eu vou usar sempre o R, por padrão no Android é sempre o R, tá? Eu vou usar o ID para me referenciar e o nome que eu quero pegar. Então é o edit test valor 1. E vou finalizar com ponto e vírgula. Então, resumindo, eu tenho que criar as variáveis. Uma coisa legal é que ele indica, ó, o que eu já estou utilizando, ele muda de cor. Eu tenho que criar as variáveis dos tipos dos componentes que eu quero utilizar. E dentro aqui desse onCreate, eu tenho que fazer a ligação entre essa variável e os componentes criados lá dentro do meu layout. Então, está feito aqui. Agora é edt ed2. Mesma coisa, né? Só vai mudar aqui que vai ser o edit test valor 2. Então eu vou copiar, certo? Se você quiser fazer o mesmo, pode fazer. E aqui a única diferença é que eu vou usar o valor 2. E a mesma coisa é para o edr. Então, Ctrl C, Ctrl V, ed, R, maiúsculo, né? Eu criei. E aqui é o txt resultado. Pronto. Fiz isso. Mapeei os campos de texto. Eu ainda tenho que mapear. Eu chamo de mapear, né? Eu liguei os campos de texto. Eu ainda tenho que ligar o botão que chama BT, que vai receber o tipo button. Também é o mesmo código. Find by id r.id. E aqui botão soma. Ponto e vírgula. Liguei tudo, todos os componentes. Agora, pessoal, deixa eu salvar aqui. Que eu vou fazer? Eu preciso de interligar isso daqui. Aliás, eu preciso de dar função para isso daqui, certo? Então, o que vai disparar a função no meu programa? O botão soma. Então, na hora que eu clicar o botão soma, a função dele vai ser pegar esses dois valores, somar e colocar nesse outro campo de texto. E como eu vou fazer isso? De maneira bem simples. Eu vou fazer, então, bt ponto. Então, aqui eu vou usar bt ponto set onClickListener. Tá? Vou fazer um new, vou dar um espaço e vou pegar essa primeira função. Ele vai gerar vários códigos aqui para mim. O que isso daqui faz? Ele gera um evento para esse botão, ou seja, ele vai gerar uma ação para esse botão. Qual que vai ser a ação? Efetuar a soma desses valores. Só que até então eu ainda não peguei o valor que eu vou digitar. E simplesmente só falei para essa minha classe Java que existem componentes criados lá no meu XML e que eu vou interligar esses componentes. Então tudo isso que eu fiz até agora foi para isso. Para falar para a classe Java que existe 3 campos de texto e 3 botões, e um botão, a grosso modo falando. Agora eu preciso pegar esses valores. Então eu vou criar do tipo double. Então, ó, double ou double. Tá? O valor 1, que eu vou chamar de V1 para simplificar, tá? V2 double V2 e um resultado double R res. Beleza, esses 3 variáveis vão receber os valores que vai vir o V1 e V2 vai receber os 2 valores que vai vir lá da minha classe, né? A do ActivityMain, da minha classe XML, que é a minha interface. E o resto vai receber a soma. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar o seguinte, que meu V1 ele recebe
o ed1.getTest ponto toString. E percebam que assim mesmo eu estou pegando como do tipo string, eu tenho que converter para double. Então eu posso usar o to. Ele sempre vai usar toString aqui, é obrigatório ser isso. Porque aqui eu estou num XML, então o código que vem vai ser do tipo XML e eu estou convertendo esse código para uma string. Pro professor, mas então como é que eu faço? Eu tenho V que é do tipo double, igualzinho no Java. A gente vai fazer um double ponto parse double ponto parse double, que está aqui. E agora eu vou passar como parâmetro isso tudo que eu já mostrei para vocês que eu fiz aqui. Pronto. Agora eu fiz a variável v1 receber o valor do edt1. Então, o que eu digitar lá no meu edit test 1, ele vai vir para cá. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ed2. Para o valor 2, né? E para o edit test 2. Então, v2 recebe edit test 2. Igualzinho. Muito fácil. E agora que eu já tenho esses dois valores, então isso daqui eu fiz para pegar os valores de lá da minha interface, né, que eu programei, e agora eu vou fazer a soma. Então meu res vai receber v1 mais v2, ponto e vírgula. E aqui tem algum problema. Ah tá, o res aqui tá com maiúsculo, aqui tá com minúsculo, né? Eu vou pôr tudo minúsculo para não ter problema. Pronto. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever esse cálculo, esse resultado, dentro do meu edit test para o resultado. Então eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e vou fazer edr.set test res.toString. E pronto. Peguei esse valor que era do tipo double e converti para string. E agora, na hora que eu executar o meu programa, ele tem que funcionar. Então, vamos lá. Vamos executar para ver se não dá nenhum erro. E aí a gente volta aqui falando a respeito do programa em si. Então, eu vou dar play aqui. Ele vai aqui mostrar os emuladores que eu já criei. Eu já mostrei na outra aula como é que faz isso. Eu vou selecionar o emulador que eu criei. Vou dar OK. Ele vai demorar um pouco. E vai startar o emulador. Então tá aí, né? Tá abrindo. Esse tempo aí vai demorar de máquina para máquina, tá? Não é necessariamente o mesmo tempo em todas as máquinas. Então na minha pode demorar um tempo, na sua outra. E costuma demorar um pouquinho, bem, até bem, né? Então veja só, ele ainda está trabalhando. Vamos aguardar. Houve algum erro aqui na nossa R, né? No R. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, né? Na verdade, deixa ele terminar de trabalhar aqui para ver se ele vai... Qual erro ele vai dar. Olha, ele está executando ainda alguns processos. Vamos ver aqui, o terminal ainda não tem nada. Está inicializando. Vamos com calma. Sem pressa.
Aí indexando. Perceba que demora bastante. Instalando o APK, ó. E rodou. Então tá aqui a nossa calculadora simples. Esse logcat mostra qualquer erro que ocorrer dentro da minha execução. Então vamos colocar lá o primeiro valor. Vou somar o valor 2 com outro valor 2 e vou clicar em soma e olha lá, 4. Então deu certo, né? Conseguimos fazer aí a nossa aplicação. Se eu colocar o valor 22 e clicar em soma, olha lá. Então, perfeito, né? Funciona perfeitamente. Se eu clicar em soma sem nenhum valor, ele vai dar erro, para de funcionar o programa, porque ele espera algum valor. A gente tem que tratar esse erro, tá? Ah, eu quero executar de novo. Eu já fiz aqui uma calculadora de teste antes de gravar, então vem aqui, executo novamente o APK 2, 10 e clico em soma e ele tá lá, tá funcionando normalmente. Então tá aqui o nosso projeto, tá? Fizemos uma calculadora simples. Vamos recapitular aqui para não ter nenhum problema. É o negócio seguinte, pessoal. A gente cria para Android sempre uma interface em XML, que pode ser criada no modo gráfico ou no modo texto, usando códigos XML. A gente arrasta esses componentes, monta a nossa interface. Até aqui é simples, né? Principalmente arrastando os componentes. Uma vez feita a nossa interface, a gente tem que ligar com o nosso código Java. Para ligar, a gente utiliza um mapeamento, vou chamar assim, de objetos que foi criado aqui no nosso XML. Para isso eu tenho que sempre declarar variáveis do tipo desses objetos. Então aqui eu tenho edit testes, ó, 3 edit testes. Eu criei um edit teste para cada uma variável edit teste para cada um daqueles elementos e eu tenho um botão. Eu criei então essa mesma variável aqui. Feito isso, eu ainda tenho que criar aqui dentro do método protect void onCreate. Essas variáveis aqui tem que ser criadas como variáveis globais. Aqui dentro do método protect void onCreate, eu tenho que criar a ligação entre essas variáveis, que vai estabelecer o elo de ligação entre o XML e o Java. Eu tenho que criar a referência. Então eu venho aqui e acho o meu elemento lá no XML pelo ID. Toda classe XML de layout, de interface, ela é indicada por R. E eu vou achar R.id, que é a próxima classe de referência, e o ID que eu dei para o elemento. Então é muito interessante sempre nomear os elementos para não se perder na hora de criar isso daqui. Então eu faço essa ligação, forço o tipo, todos os componentes que eu for trabalhar, que tiver dentro daquela interface. Se eu for trabalhar, eu tenho que fazer essa ligação. E feito isso, eu preciso de criar um método para dar ação aos elementos dentro da minha aplicação. Então, por exemplo, o botão soma precisa de ter a ação de somar os elementos que foi digitado nos edits. Então aqui eu vou colocar até uma anotação. Ação para o botão soma. Então eu vou criar aqui, ó, estabelecer a ligação entre a variável que eu criei aqui e o componente de lá da minha interface em XML. Agora eu vou dar uma ação para ele. Então o bt.setOnClickListener e tudo isso daqui que eu digitei, que ele gera de forma automática, ele faz isso. E aqui dentro de tudo que ele gerar, eu declarei as variáveis e dei as ações. Aqui que eu vou pegar esses valores, vou converter e aí já é igualzinho o Java, tá? E vou então aqui escrever no novo componente. Então é isso, pessoal. Se eu for querer adicionar mais botões, por exemplo, um botão de subtração, vamos tentar, vamos ver aqui como é que fica. Então vou deixar ali o emulador aberto para facilitar a nossa vida. Eu vou vir aqui no Activity, vou trazer esse botão mais para cá. E vou pôr um outro botão aqui, botão. E vou chamar de subtração.
tá? E esse botão vai se chamar BTN Sub. Beleza. Criei. Agora eu volto aqui no meu Main Activity. Eu vou ter que criar esse botão. Ao invés de ser botão resultado, agora vai ser um botão edit test.bt. Aliás, agora vai ser um botão resultado. Então, button é um novo botão, né, que eu criei, né, um edit test. CBT sub de subtração. Vou dar um ponto e vírgula. Venho aqui, vou fazer a mesma ligação que eu fiz para o BT, tá? Então é bem simples, ó. Continuo mapeando. Então meu BT sub que eu criei aqui vai receber a ligação com o BT. Ao invés de ser o soma, vai ser o botão sub. E aqui, ó, eu preciso agora de dar uma ação para o botão de subtração. Então, aqui começa a minha aplicação, meu esquema, né? Então tá aqui. Então, logo após esse ponto e vírgula, eu vou dar 2 enters. E aqui eu vou criar a ação para o botão de subtração. Só para mostrar para vocês de forma bem legal. Então, o que eu vou fazer lá? O BT sub ponto set onClickListener. Aqui dentro eu vou digitar new e vou dar o onClickListener e ele vai gerar todos os códigos. Olha lá, gerou. A partir daí é igual aqui. Eu vou pegar os valores, todos os valores. Vou vir aqui, vou colocar aqui dentro. E aqui ao invés de mais eu vou pôr o menos. Tá? E agora aqui eu vou salvar. E vou executar o nosso programa novamente. Então, deixa eu deixar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Já vou usar que está em andamento. Vou dar OK. Para ele ir mais rápido, ele vai fechar essa aplicação e vai recriar a nova aplicação para a gente. Então, vamos lá, com calma. Demora um pouquinho. Ele vai reescrever o componente lá dentro do meu emulador. Pronto, olha lá, implantou, abriu novamente, agora com a subtração, então vou pôr 2, 1, subtração, valor 1, 20, 1, subtração, 19. E assim eu vou fazer com todos os botões que eu precisar. Então tá aqui, pessoal, de maneira bem simples a nossa primeira aplicação em Android, certo? Então, nos próximos tutoriais, aí, nos próximos estudos, a gente vai vendo mais algumas coisas a respeito de classes, subtração, a respeito dos layouts. Eu vou dar uma estudadinha, talvez tenha uma videoaula somente tratando de layout, de interface, de montagem, de XML e assim por diante. Então, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Não esquece de compartilhar, comentar, se inscrever. Fui!